Ela chegou, ela não veio, ela está aqui, ela está ali. Mas este ela que eu estou me referindo é o nome de uma doença que é esclerose lateral amiotrófica. E Brasília vai movimentar agora, e o Brasil também, contra esta doença. É uma doença terrível, é uma doença que me emociona. E eu convidei a Sandra Mota para falar sobre a doença ELA. E ela vai explicar, e trouxe o seu marido, o senhor José Leda, que chegou aqui em 1963 para ser analista de sistemas e métodos do Banco do Brasil, quando o presidente era Nestor Ioste. Sandra, quando você conheceu o senhor José e casou-se com ele já tinha esta doença? Não. Quando nós nos conhecemos, ele tinha um problema no joelho. No joelho, na panturrilha, ele tinha cãibras, ele frequentava consultório de ortopedistas, ele fazia fisioterapia, como qualquer pessoa que tem um problema ortopédico. E apesar de fazer isso há 6 meses, de já ter feito muitas sessões de fisioterapia, não conseguia notar uma melhora. E os próprios profissionais de fisioterapia encaminharam ao neurologista o caso dele, né? Que procurasse o médico e pedisse um exame chamado eletroneuromiografia, que é um dos exames que baseiam o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica e de outras doenças, mas quem pediu o exame já suspeitava que fosse essa doença, por isso que foi tão objetivo. Porque, lamentavelmente, eu tenho uma amiga e um amigo que sofrem dessa doença de ELA. E ela, tanto um como o outro, não falam, não se movem, como está aqui o senhor José, que me conhece desde 1963, que apenas tem um problema na fala, não é, senhor José? Ando com uma certa dificuldade. Mas consegue dar alguns passinhos ainda. Consegue dar uns passos e tem uma certa dificuldade para falar, não é? Mas hoje vive normalmente. Com certeza. Agora, você pretende fazer uma campanha para instruir a todos sobre essa doença terrível? A Associação Procura dela foi criada em 2013. O José tem diagnóstico desde 2005, ele teve diagnóstico, e desde essa época a gente foi buscando informação. A nossa ferramenta se chama informação. E participando de eventos em São Paulo, participando de eventos aqui em Brasília, participando de eventos em Goiânia, a gente foi criando uma rede de contatos e junto com um grupo de amigos fundamos a associação. O objetivo maior da associação é oferecer informação de qualidade, informação orientada em protocolos clínicos, informação segura, oferecer apoio social, porque a ELA é uma doença muito cara. A gente sabe que no Brasil a quantidade de pessoas que não têm um plano de saúde, né, uma saúde suplementar, é altíssima, né? A maioria é usuário do SUS. Então, informação, esse acolhimento desse paciente pós-diagnóstico, que é fundamental, porque a ELA, diferente de outras doenças, ela não dá esse time para a gente. Você tem o diagnóstico, tem que começar o atendimento de imediato. A gente não tem esse tempo de, agora eu vou entender a doença, depois eu vou negar, depois eu vou aceitar. Não, porque é tudo muito rápido. E a gente precisa dessa abordagem inicial com diagnóstico, tem que colocar esse paciente dentro de um centro de referência ou com um local que tem o mínimo de atendimento de alta complexidade, que é neurologista, atendimento multiprofissional com fonoaudiólogo,
com fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, acompanhamento nutricional, que é super importante. Desde o primeiro momento, tem que fazer uma avaliação. Pneumologista, ontem foi o dia do pneumologista essa semana. Então, assim, é super importante que esses profissionais vejam esse paciente logo após o diagnóstico para que tenha um referencial. Como que ele está hoje, como que ele vai estar daqui a um mês. E como é que sai o diagnóstico da ELA? O diagnóstico da ELA é um diagnóstico baseado em avaliação clínica. Difícil, né? É difícil porque ninguém vai ao neurologista por sentir cãibra. A pessoa vai ao ortopedista, ela vai ao clínico, vai a vários médicos, mas ela não vai ao neurologista. E aí ele vai ao ortopedista, passa a fisioterapia, que é uma fisioterapia ortopédica, e esse paciente vai fazendo várias e várias sessões, e depois disso ele retorna ao médico, não vê o resultado, e as intervenções são sempre feitas no sentido de resolver esse problema achando que é ortopédico. E depois de exaustivamente não ver resultado, ele encaminha para o neurologista, que normalmente não é um médico que tem a expertise em doenças neuromusculares, porque hoje em dia cada médico tem sua área de atuação. Esse médico ele vai pedir vários exames, incluindo ressonância magnética, incluindo eletroneuromiografia e vários outros exames de sangue mais específicos que ajudam a subsidiar esse diagnóstico. Mas a avaliação clínica é indispensável. Ninguém dá diagnóstico de uma doença neuromuscular somente pelo exame. A avaliação física é fundamental. Eu vou te perguntar um assunto logo depois dos nossos comerciais. Em qualquer área que você resolva ser feliz, seu sucesso é nossa marca. Vestibular agendado Unieuro. Inscrições abertas. www.unieuro.edu.br. Mais informações 3445-5888. A Odebrecht Realizações Imobiliárias traz para você grandes oportunidades. Apenas nos dias 20 e 21 de junho. Venha para o Realiza Já. Descontos e condições imperdíveis para você adquirir apartamentos e projetos comerciais diretamente na nossa casa. Venha fazer sua proposta. Realiza Já. É só nos dias 20 e 21 de junho. Vamos falar um assunto muito sério, que é a água. A água é muito importante para a vida da gente. Para tomar banho, a gente passa o sabão primeiro e depois liga a torneira e tira o sabão. Ai, que cheiroso. Faz chuveiro. Não é para jogar água para lá, para lá, para lá. E nem brincar, nem dançar. Todo mundo tem que cuidar do planeta. O Jornal de Brasília está mudando alguns hábitos, inclusive a leitura. Além da publicação impressa que você já conhece, agora o Jornal de Brasília tem a sua edição digital. Sandra, medicamentos para ela. A ELA é uma doença rara e uma das características das doenças raras é justamente a não existência de um medicamento capaz de frear ou tratar essa doença. O único medicamento que existe no mundo para a esclerose lateral amiotrófica se chama Riluzol. É um medicamento que soluciona? Não, isso está escrito na bula do medicamento, não é a associação que está dizendo. Está escrito na bula do medicamento. E algumas pessoas ainda têm alguma intolerância ao medicamento, porque cada organismo reage de uma forma. Então, esse medicamento que ele dá uma sobrevida de 3 a 6 meses. Isso segundo a pesquisa que embasou esse medicamento, tá? E células-tronco. Não existe em lugar nenhum do mundo nenhum tratamento para a esclerose lateral amiotrófica com células-tronco. O que existem são pesquisas em andamento
E pesquisas, não se paga para participar de pesquisa. As pessoas precisam estar informadas sobre esses assuntos, porque às vezes falam, tem células-tronco na China, tem células-tronco em Israel, tem células-tronco em vários países do mundo, mas tudo são pesquisas. Não é tratamento. Tratamento é diferente. Tratamento é referenciado, já passou por todas as fases de pesquisa, e a pesquisa está procurando saber se vai dar o resultado esperado. Então, a gente tem que ficar bem alerta em relação a essas informações. E não há como prevenir essa doença, né? Não, ela não é uma doença prevenível, porque qualquer de nós pode ter esclerose lateral amiotrófica em algum momento da vida. E tem um tipo genético ainda, ela pode ser esporádica. Em qualquer idade? Qualquer idade. Qualquer idade pode ter. Acima de 20 anos, pode acontecer sim. E tem um tipo de ela que é o tipo familiar, que atinge 5% do grupo, é ela familiar. A ela familiar, o próprio nome já diz, né? Mas ela não é uma doença que, pela pessoa ter a ela familiar, ela não vai nascer com a doença, já desenvolver desde criança. Normalmente, ela vai se desenvolvendo mais na fase adulta. E tem como brecar? Não, também não tem. O que acontece? Para as pessoas que têm a ela do tipo familiar, é importantíssimo fazer o aconselhamento genético, procurar um geneticista para fazer fazer os exames, saber se realmente tem, porque às vezes algumas pessoas podem não ter, mesmo Sandra, sendo tipo familiar. Com essa desenvoltura que você está dando aos nossos telespectadores, você estudou muito sobre ela. Você é médica? Não, eu sou esposa de paciente. Né? Você cuida dele. A minha profissão é esposa de e paciente. cuida bem, seu Zé? Muito bem. Que bom. Melhor impossível. Quando ele teve o diagnóstico em 2005, quando foi em 2006, a gente passou a ir para São Paulo, participar de eventos que existem na associação, uma associação de profissionais em São Paulo, chamada Abrela, e eles fazem esses eventos. Agora, em junho mesmo, tem um evento, porque dia 21 de junho é o Dia Mundial da ELA. Sempre lembra, não se comemora o Dia da ELA, né? É um dia de conscientização e informação sobre a doença. E aí tem eventos no mundo inteiro, né, sobre essa doença, porque é um assunto muito grave, muito complicado, atinge cada vez mais pessoas. A gente não sabe se agora se fala mais sobre isso por causa das redes sociais, a informação chega mais rápido, ou se agora é diagnosticado com mais frequência, porque as pessoas têm mais acesso à rede. Poucos lugares têm centros de referência especializados em doenças neuromusculares. Brasília é um dos poucos lugares que tem Brasília, São Paulo, Ribeirão Preto, Natal, em Goiânia aqui em Brasília também. É onde? Brasília, dentro do Agarran, tem um centro de referência, onde tem neurologista, onde tem pneumologista, tem equipe multiprofissional, Hospital Regional da Asa Norte. Da Asa Norte. Isso. Né? Agora, entre o Brasil e o mundo, só o Brasil tem ou o mundo todo já tem essa doença? O mundo inteiro tem essa doença. Existe até uma perspectiva... É grande aqui no Brasil? Em torno de 15 mil pessoas. Se a gente pensar que 5% das pessoas têm a ela do tipo familiar e que essas pessoas vão replicando a doença, por isso que é importante o aconselhamento genético. No Genoma Humano em São Paulo, faz o estudo dessas pessoas que têm a ela do tipo familiar. Não tem custo para isso. O José, como a gente não tinha um histórico da família dele, algumas pessoas já eram falecidas, não conhecia muito bem, o José fez o exame genético. Foi super tranquilo. E é importante fazer, porque às vezes a gente não conhece muito bem os nossos ancestrais, né? E podia ser que tivesse. Agora, muitas vezes ela aparece rapidamente e toma conta da pessoa, e muitas vezes ela demora, né? Como no caso do seu José. São os dois tipos de ela. O José tem a ela do tipo esporádica. A ela esporádica é uma ela, entre aspas, mais lenta. Você vai explicar isso daqui a pouquinho para os nossos telespectadores, depois dos comerciais. Em qualquer área que você resolva ser feliz, seu sucesso é nossa marca. Vestibular agendado Unieuro. Inscrições abertas. www.unieuro.edu.br. Mais informações 3445-5888. A Odebrecht Realizações Imobiliárias traz para você grandes oportunidades. Apenas nos dias 20 e 21 de junho.
Venha para o Realiza Já. Descontos e condições imperdíveis para você adquirir apartamentos e projetos comerciais diretamente na nossa casa. Venha fazer sua proposta. Realiza Já. É só nos dias 20 e 21 de junho. O Jornal de Brasília está mudando alguns hábitos, inclusive a leitura. Além da publicação impressa que você já conhece, agora o Jornal de Brasília tem a sua edição digital. Você estava falando sobre o problema da Ela no mundo e o diagnóstico dela aqui, do agarrão e isso tudo. Agora, o seu José sugeriu uma pergunta, não é, seu José? Para falar como nós recebemos o diagnóstico. O médico falou, você tem 16 meses a um ano de vida. Volte aqui de 3 em 3 meses para saber quanto pior você ficou. Só isso. Quanto tempo tem? 10 anos. Então, assim, toda essa mudança de comportamento mesmo em relação à falta de... que é falta de humanização no atendimento. Isso aí não tem como a gente disfarçar, é falta de humanização no atendimento. E o que isso causa? Isso provoca, isso breca essa busca pelo atendimento multiprofissional. Manter uma pessoa 10 anos de atendimento multiprofissional todo dia não é fácil. E essa abordagem de perspectiva, né, o famoso prazo de validade do paciente, ela é muito ruim e ainda bem que está mudando, as coisas estão mudando bastante nesse aspecto. O que você pretende fazer no dia 21 de junho? Olha, a nossa associação, a Associação Procura da Ela permanece buscando a qualificação profissional dos fisioterapeutas. A gente já fez 3 cursos, fez no Rio, fez em Brasília, fez em São Paulo. A gente vai continuar as nossas atividades e o principal é a disseminação dessa informação. A gente vai estar participando agora no evento lá em São Paulo, na Abrela, dias 12 e 13 de junho, vai ter o evento em São Paulo. E aqui em Brasília também a gente pediu uma audiência pública na Câmara Legislativa para poder dar uma melhorada na rede de atendimento, porque como não são todos os estados sem centro de referência, termina que pessoas de outros estados vêm para cá. Porque as pessoas têm que buscar, elas buscam o tratamento onde tem, né? Buscam atendimento onde tem. E essa informação, mesmo dentro de Brasília, ela é muito pouca ainda, porque o que acontece? A esclerose lateral amiotrófica é uma doença de um custo muito alto. De que eu estou falando? Eu estou falando de alimentação especial para que não tenha perda de peso. Qual que é a alimentação especial? É uma suplementação que a maioria dos pacientes utiliza e que em 2014 teve uma pesquisa que mostrou que a alimentação é sim um fator protetor para o desenvolvimento da ELA. Todos esses trabalhos periféricos de fonoaudiologia, de fisioterapia respiratória, para fortalecer a voz, para fortalecer a musculatura de diafragma, fortalecer o pulmão, evitar pneumonias, tudo isso é importante, porque não é uma coisa assim, é importante para quando? É importante para sempre, porque a gente sonha sim com um dia que não tenha mais a ELA no mundo. E os pacientes que vão poder se beneficiar dos possíveis tratamentos, até mesmo de uso de medicamento, serão as pessoas que têm uma qualidade de vida boa. Uma pessoa que não é gastrostomizada, uma pessoa que não é traqueostomizada. Então, como diz a Mara Gabrilha, aquela deputada federal de São Paulo que é cadeirante, ela fala assim, todos os dias eu acordo para estar bem, para no dia que sair algo para a minha cura,
eu esteja apta a participar, a receber esse tratamento. Então, o paciente de ELA é essa busca permanente. Por exemplo, o paciente de ELA, ele utiliza o BiPAP, equipamento caríssimo para ajudar na respiração. Esses equipamentos, eles têm filtros, eles utilizam um respirador. Quando a pessoa é traqueostomizada, o BiPAP já não serve, que o BiPAP é para ventilação não invasiva. Ventilação invasiva é o Trilogy, um outro equipamento. De um para o outro, a diferença é o preço de outro equipamento. Um Trilogy custa mais de R$40 mil. Esse paciente, se ele não tem um plano de saúde, como é que ele vai ficar em casa? Ele vai morar na UTI dos hospitais? Não vai. O governo precisa ampliar a rede de atendimento domiciliar para que essas pessoas possam viver em suas casas. Porque um paciente traqueostomizado não significa que ele vai morrer semana que vem. Se vive 15, 20 anos. Essa traqueostomia precisa ser trocada mensal. Então, tem toda uma gerência, uma gestão desse paciente de forma diferenciada do que tem na atenção básica. Agora, ele fica o tempo todo, o seu Zé fica o tempo todo sentado na cadeira? Ele fica sentado na cadeira, ele fica sentado no sofá, ele fica sentado em uns 3 outros tipos de cadeira, porque ficar sentado cansa pra caramba. E deita normalmente? Deita normalmente. Dorme bem, seu José? Muito bem. Ele se alimenta bem. Eu durmo a noite toda e depois do almoço ainda tiro uma sonequinha. Tira uma sonequinha. Aí, tudo isso é suporte de qualidade de vida. Se saiu pela manhã, não sai à tarde, se vai sair à tarde, não E sai quem pela toma manhã. conta dele? Só você? Eu e eventualmente o cuidador, né? Mas assim, se não tiver um familiar para assumir esses cuidados, é muito difícil, porque é uma doença de muitas limitações. O José não levanta Arrumou as uma mãos. santa do seu lado. Casou com uma santa. Meu anjo da guarda. É o teu anjo da guarda, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Nós voltamos logo após os comerciais. Em qualquer área que você resolva ser feliz, seu sucesso é nossa marca. Vestibular agendado Unieuro. Inscrições abertas. www.unieuro.edu.br. Mais informações 3445-5888. A Odebrecht Realizações Imobiliárias traz para você grandes oportunidades. Apenas nos dias 20 e 21 de junho. Venha para o Realiza Já. Descontos e condições imperdíveis para você adquirir apartamentos e projetos comerciais diretamente na nossa casa. Venha fazer sua proposta. Realiza Já. É só nos dias 20 e 21 de junho. O Jornal de Brasília está mudando alguns hábitos, inclusive a leitura. Além da publicação impressa que você já conhece, agora o Jornal de Brasília tem a sua edição digital. Sandra, o que vem a ser essa campanha do balde de gelo? A campanha do balde de gelo, ela começou nos Estados Unidos, justamente com a ideia de amigos de pacientes mobilizarem pessoas. Lá começou com as pessoas famosas, né, o Bill Gates e o Mark Zuckerberg e várias outras pessoas famosas. Elas faziam um desafio, ou doavam $100 ou jogavam o balde com gelo na cabeça. Isso começou em junho nos Estados Unidos. Quando foi de agosto para setembro, a gente conseguiu uma mobilização no Brasil e viralizou. Né? O Brasil se tornou o 6º país na campanha de mobilização e de informação, porque junto com isso surgiu a necessidade de se falar mais sobre a doença, coisa que não acontecia, porque apesar de ela ter quase 100 anos que foi descoberto no Brasil, nunca teve uma campanha de divulgação pelo Ministério da Saúde, né? E isso... Alô, Ministério da Saúde, vamos entrar
com corpo e alma na campanha contra ela no Brasil. Vamos lá ajudar a Sandra Mota. E no Brasil teve uma movimentação grande, as pessoas doaram bastante, nossa associação arrecadou uma quantidade razoável de verbas, porque a gente está falando de cada paciente que, se contabilizar mensal, é um custo, por exemplo, um respirador custa 45 mil, uma máquina de tosse chamada Coffee Assist, uma máquina super importante. O que essa máquina faz? Ela faz a função da tosse. Se a pessoa não tosse, tem a máquina, liga a máquina, coloca uma máscara na pessoa ou na traqueostomia, ela vai puxar a secreção do pulmão dessa pessoa. Isso é para quem? Para quem não consegue tossir. Seja uma pessoa traqueostomizada ou não. Mas como é que você sabe que ele quer tossir? Porque o acúmulo da secreção vai provocar a pneumonia. E com o estetoscópio dá para saber que a pessoa está secretiva. Porque vai colocar, vai medir, vai ouvir o barulho e vai perceber que tem secreção no pulmão dessa pessoa. E a pessoa, mesmo quem não se comunica via oral, se comunica por meio de sistema de comunicação assistiva, que é aquele sistema piscando os olhos, ela vai manifestar essa vontade de ser aspirada. Aspirada para tirar a secreção que está na garganta ou para usar a máquina para tirar a secreção. Mas no maior. caso dele, ele fala, né? No caso dele, ele fala, mas a quantidade de pessoas que não se comunicam é muito grande, que não se comunicam via oral. É a maioria. Porque tem a ELA, que é do tipo paralisia bulbar progressiva, que começa nessa região, quando se perde a voz mais rápido. E o Brasil não tem nenhum produto de tecnologia assistiva de produção nacional, não existe no Brasil. É um programa super caro, que existe na faixa de R$20 mil e é inacessível para a maioria dos pacientes. Um pobre não pode fazer. Não pode, ele não pode. Como é que ele vai gastar R$20 mil para se comunicar se ele tem outras necessidades mais emergenciais do que isso? E a comunicação, quem vive da comunicação sabe o tanto que é importante a comunicação. Quando se tira a comunicação de uma pessoa, se tira muito da vida dessa pessoa. Porque ela pode se comunicar por tabela. E tem uma outra questão que a gente não pensa, mas e os que não são alfabetizados? Como fazem quando tem uma doença dessa? Que eles não conseguem se comunicar com a tabela porque eles não são alfabetizados, não conseguem com o computador porque não são alfabetizados. Quer falar o que, seu Zé? Existem vários meios de comunicação para quem tem a doença. Pois é, estava falando do sistema de comunicação assistiva, que é aquele que coloca no computador para poder fazer a comunicação pela íris. Existem outros também, mas outros que exigem que se movimente mais. Mas quando que ela tira toda a sua musculatura, todos os músculos morrem. E até piscar os olhos, para alguns pacientes, é mais fácil movimentar o olho na tabela de comunicação, que tem lá o alfabeto inteiro, os números todos, do que piscar para se comunicar com a tela. Seu Zé, está aqui diante da televisão Brasília, do programa Gilberto Amaral, mostrando que tudo na vida, com a ajuda de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e de um anjo ao seu lado, tudo é possível nesta vida. Quando me falaram, eu não acreditei. Mas agora estou vendo o senhor, sei que o senhor ainda tem um bom tempo de vida. O senhor está com quantos anos? 64. 64. Então vai longe ainda. Muito obrigado. Quiser, ele há de querer. Diga, querida. Se Deus quiser, ele há de querer, né? Vai. E você, Sandra, essa volúpia, essa vontade e saber falar sobre essa doença, você só tem que ser parabenizada. E o Brasil, principalmente, deve a você muito, porque muito você pode fazer com essas palavras em prol da humanidade, em prol de todos nós. Seu Zé, muito obrigado. Muito obrigado. Viu? A Associação Procura da Ela agradece pela oportunidade que possamos cada vez mais divulgar informações importantes, como você sempre faz. Obrigado, querida. And sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count